Agora sim, 1º de janeiro de 2023, e hoje à noite nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4, e nós vamos ler apenas alguns versículos do início deste capítulo, e esta é a primeira parte de uma mensagem um pouquinho mais ampla, que eu quero compartilhar com vocês, mas uma singela reflexão para esse nosso início de ano. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. E quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim, e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Até aqui a leitura do texto e agora a nossa oração. Você ora comigo? Vamos orar juntos? Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, porque neste primeiro momento do ano, nós decidimos estar aqui e intencionalmente viemos para este lugar, para nos reunirmos aqui, sentarmos à mesa, cantarmos a nossa fé, invocarmos o Teu nome, e agora que a Tua palavra foi lida, que pelo Seu Espírito, o Senhor nos abra o entendimento e favoreça a nossa caminhada durante todo este ano, a começar das decisões que nós tomaremos hoje à noite neste lugar. Que a nossa vida seja agradável aos Teus olhos em todos os dias de 2023, assim oramos agradecidos, no santo nome de Jesus, amém, amém e amém. Você sabe que tem muita gente que fica desconfortável com o que acontece aqui. Como assim Deus acolher a um e não fazer o mesmo pelo outro? E não adianta a gente tentar complicar, porque é exatamente isso que aconteceu. E se assim Deus procedeu, sábio é o Senhor, e é o Senhor quem sempre tem razão. Aliás, nós estamos num tempo em que o melhor a fazer, para mim, para você e para qualquer pessoa, é devolver a razão a Deus. Nós estamos assim muito sabichões, e onde todo mundo quer ter razão, o negócio não vai, dá ruim. Então, o Senhor, Ele tem uma proposta para a gente, que está ligada a esse texto, e que nos diz respeito. Porque você conhece bem a história, e no primeiro culto registrado na Bíblia, o resultado é um assassinato. Olha que tragédia. Você já parou para pensar assim? No primeiro culto de que se tem notícia nas Escrituras Sagradas, assassinato. Um irmão matando o outro. Nós não lemos o texto todo, o que faremos nos domingos seguintes, mas hoje é para a gente parar e pensar de uma maneira assim muito singela, muito objetiva, simplesmente nessa espiritualidade intencional que aparece aqui. Eu vou repetir. Nesse caminho cheio de intencionalidade, nessa iniciativa. Porque afinal de contas, como eu já disse, os meninos que nasceram de Adão e Eva, Caim e o seu irmão Abel, cresceram nesse ambiente de uma família que conhecia o Senhor. Apesar do que na história desta família aconteceu, você sabe, Adão e Eva
tomaram para si a responsabilidade de bancar a própria vida e deram um salto para fora de Deus e o pecado entrou. E, portanto, esses meninos já nascem contaminados por esse vírus mortal, por esse vírus fatal chamado pecado. Mas ainda assim, Adão e Eva têm as memórias dos dias em que o seu relacionamento com o Eterno foram plenos. E agora, apesar de postos para fora daquele jardim, o jardim no Éden, eles mantêm esta consciência do Criador. Eles mantêm a lembrança, as memórias e os lamentos próprios do que aconteceu, do relacionamento que foi rompido por conta da sua própria decisão. Esses meninos crescem e agora, quando chega o momento em que um é agricultor e o outro pecuarista, é o que está escrito aqui, eles decidem prestar o seu culto a Deus. Intencionalmente, eles estão tentando dar visibilidade a algo que eles traziam consigo, que tinha a ver com o Eterno, que tinham a ver com Deus. Essa consciência é uma consciência de todos nós. Aqueles que na vida decidem ser crentes, decidem ser crédulos, decidem declarar-se como pessoas que creem em Deus, de alguma forma se organizam na sua vida para oferecer a Deus algo que de alguma forma o alcance, algo que de alguma forma dê visibilidade à sua fé. E por esse motivo as pessoas, elas têm as mais diversas iniciativas na sua vida, com motivações, com interesses, o que é muito próprio da maneira como as pessoas enxergam Deus. Como é que você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Como é que, afinal de contas, você diria, se alguém te perguntasse, deve ser um relacionamento de alguém para com Deus? Estão comigo? Como é que isso deve acontecer? Então aqui, a gente tem uma iniciativa de fé, a gente tem uma iniciativa cheia de intencionalidade. E eles então oferecem daquilo que era o fruto do seu trabalho, daquilo que era parte da sua vida. E é por isso que hoje você está vendo aí na tela, nós queremos pontuar isto, a intencional oferta que me revela. Porque dependendo de como nós nos organizamos no nosso relacionamento com Deus, essa maneira como nós nos organizamos nesse relacionamento com Deus revela quem nós somos. E revela. E esse texto é sobre isso. É sobre revelação de quem nós somos. Por isso me interessa. Por isso interessa para você. A gente tem que escolher um caminho para a gente começar o ano pensando a palavra. Neste ano, foi o que ficou assim comigo, como um conselho para compartilhar daquilo que eu mesmo parei para pensar, indo às Escrituras. Você sabe que a melhor maneira de você pregar uma mensagem bíblica não é ter uma ideia e procurar na Bíblia, deixa eu ver um texto que possa respaldar a minha ideia. A melhor maneira de pregar a palavra é você ler a Bíblia e lendo a Bíblia, Deus fala, é isso que eu quero que você anuncie. Então aqui está, a partir da leitura, a mensagem que Deus quer compartilhar. Então foi assim que eu me organizei para começar o ano, com algumas mensagens que partem desde este texto, para nós falarmos sobre intencionalidade. Diga para quem está ao seu lado, intencionalidade. E hoje nós vamos falar sobre isso, a intencional oferta que me revela. Porque este primeiro aspecto é sobre a maneira como nós tratamos Deus. Como é que você trata Deus? Fala sério. Se Deus tivesse que dar um depoimento, o que é que Ele diria a respeito da maneira como você o trata? Ficou sério o negócio. Se Deus tivesse que dar um depoimento a seu respeito, e Ele sabe tudo e um pouco mais a seu respeito. Se tem alguém que conhece você, é o Eterno.
Você concorda comigo? Você que está em casa, se tem alguém que conhece você, o seu nome é o Eterno, o Senhor. É sobre isso. É sobre a maneira como nós tratamos Deus. Então, o primeiro aspecto importante, intencionalmente, vamos tomar uma decisão hoje aqui, de tratarmos bem o Deus que nós chamamos como nosso Deus durante todo o ano de 2023, quantos estão comigo nisso? Quantos hoje à noite estão tomando essa decisão? Eu vou tratar bem o Deus a quem eu chamo de Senhor. Eu vou tratar bem aquele que eu invoco, como Jesus disse, podem chamá-lo de seu Pai, porque Ele é nosso Pai. Nosso Pai. Então é sobre isso. Sobre a maneira como nós nos organizamos na vida. E não tem nada melhor do que nós partirmos 2023 decididos a darmos a Deus o tratamento que Ele merece. Sim ou não, gente? Interessa ou não? Deve interessar. Então, intencionalmente, organize-se. Isso é todo santo dia, a cada nova manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a sua vida, lembre-se disso, porque o Paulo, ele escreve uma carta, chamada a carta aos Romanos, lembra que está lá no Novo Testamento? E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu quero fazer um apelo para vocês, e o apelo que eu faço é este: por causa das misericórdias de Deus. Porque o que é que Paulo lhe fala? Durante 11 capítulos, ele fala como Deus, na sua misericórdia, por intermédio de Jesus, apesar de nós, decidiu nos amar, decidiu nos resgatar, decidiu nos fazer cidadãos do céu, decidiu nos dar a oportunidade de sermos refeitos na nossa vida para sermos parecidos com Jesus. É a nossa chance de sermos gente de verdade como Deus quer. Então ele vem falando sobre como Deus deixou de nos dar a paga que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Então, por causa do muito que nós recebemos, Paulo vai dizer o seguinte: entreguem tudo a Deus, esse é o vosso culto racional. Em tudo que vocês fizerem, com tudo que vocês são, tendo tudo o que vocês possuem, sirvam a Deus em todo tempo, em todo lugar. Estão comigo? Ao lado de todo mundo, seja o que for que vocês fizerem da sua vida. E vocês só conseguirão fazer isso desta maneira se vocês se permitirem ser afetados totalmente por Deus através da sua palavra. E se vocês permitirem que Deus, por sua palavra, afete vocês, vocês serão transformados de uma tal maneira, e vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Na versão Pastor Júnior. Mas é bíblico. Então, é com a nossa vida que nós prestamos culto a Deus, que nós damos visibilidade, e que nós vamos oferecer, como Caim e Abel ofereceram, para Deus, muitas coisas. Então, na medida em que você vive, aquilo que você diz, eu ofereço isso para Deus, você diria que você está tratando Deus como Ele merece ser tratado? Aí algumas aplicações, coisas simples assim para a gente pensar. Se quando eu me relaciono lá em casa com a minha esposa, isso significa que eu estou cultuando a Deus na maneira como eu lido com a minha esposa, você diria que Deus está sendo bem tratado? Pegou? E a esposa com o marido? E os pais com os filhos? E lá onde você trabalha, a maneira como você lida com as pessoas com quem você todo dia se encontra para
dá conta do serviço. Você diria que na maneira como você lida com as pessoas, Deus está sendo bem tratado? Você diria que nos seus relacionamentos igrejeiros, na maneira como a gente se encontra, e quando a gente se encontra de vez em quando, a gente dá um esbarrão um pouquinho mais forte e alguém não gosta do esbarrão que a gente deu? As coisas que você sente, a maneira como você lida com isso, tem cara de culto para Deus. Você diria que você está tratando Deus direito? Deus está sendo bem tratado, a maneira como você reage a partir dos sentimentos que você nutre por conta dos problemas que você na vida tem com outras pessoas? Porque é sobre isso que a gente está falando. Então, se você está entendendo, você está entendendo porque é que Deus aceita Abel e rejeita Caim. Você diria que você está mais com cara de Abel ou mais com cara de Caim? Mais com jeitão de Abel ou mais com jeitão de Caim? Só para começo de conversa pensando nisso. Porque a intencional oferta é aquela que me revela. É na maneira como eu me organizo para viver e para reagir em tudo que acontece, inclusive a partir daquilo que não me ajuda, que não me favorece. E normalmente o que não me ajuda e não me favorece tem nome. É o nome de quem você pensou, por exemplo. Às vezes é de dentro de casa, às vezes é do trabalho, às vezes é da igreja. Às vezes, mas tem nome. Então, é para a gente pensar. Então, eu estou perguntando de novo aqui para todo mundo. E eu estou respondendo junto. Quantos de vocês estão comigo dizendo assim, eu vou tratar Deus melhor esse ano? Ó, já tem menos mãos que levantaram. Deixa eu ver, o pessoal está desistindo. Vamos tratar Deus direito esse ano? É a oferta que intencionalmente eu ofereço, que me revela. Então, quando eu ofereço o meu perdão a alguém, mesmo quando ela não merece, essa pessoa, é a oferta que intencionalmente eu estou oferecendo a Deus, e isso revela quem eu sou. E isso revela o que eu estou disposto a fazer por amor a Deus. E é isso que vai fazer com que Deus ou me aceite ou me rejeite. Se você não gosta disso, meu querido, olhe para o texto e entenda que é assim que a Bíblia nos ensina, deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então eu vou dizer para você o seguinte, escute bem o que o seu pastor fala, não é de hoje. Só oração não basta. Pastor, eu me resolvo na oração, não lê a Bíblia? Então não está fazendo tudo o que você precisa. Mas pastor, eu me encontro com Deus é na oração. Que bom, mas eu garanto para você que se você estudar a palavra de Deus, a sua oração vai te levar para mais perto de Deus ainda. Se sem ler a Bíblia, se sem estudar a Bíblia, quando eu falo de estudar a Bíblia, é vir para o estudo bíblico, é participar do pequeno grupo, porque onde que você está quando essas coisas estão acontecendo? Você não está? Deveria. Você está lá em casa? Você está estudando sozinho? Você não está fazendo nada. Perceba uma coisa, fé, biblicamente falando, é feita daquilo que eu sei e daquilo que eu vivo. Você não vai viver mais do que aquilo que você sabe. E para você saber, você precisa da palavra. Deu para entender isso? É feito de doutrina e de prática. Se você não gosta disso, você precisa ter uma conversa séria com o Eterno, mas converse agora, porque da parte do Eterno o mensageiro está falando. Pelo amém de vocês foi muito fraquinho, mas eu vou ficar com o amém de quem deu o amém. E eu vou dizer de novo para ver se engrossa o caldo. Então, é a oferta que intencionalmente eu preciso oferecer a Deus. Então, na maneira como eu me organizo, tem a ver com a oferta que intencionalmente eu estou oferecendo a Deus. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Então, talvez você não oferece a oferta do jeito que Deus merece, por seus motivos, que precisa ver se esses motivos passam naqueles que são os conselhos de Deus. Passa? Só você pode responder. Talvez você está me ouvindo agora e está falando assim, pois é. Agora, em segundo lugar, essa oferta que me revela, ela tem, portanto, esse caminho do amor que eu emprego.
naquilo que me custa oferecer a oferta, que intencionalmente eu quero que revele o que afinal de contas eu tenho com Deus. Porque o texto é muito simples, na verdade. Não adianta a gente viajar em interpretações teológicas aqui, porque o texto diz simplesmente o seguinte: simples, simples, simples. O Caim, ele entregou um fruto do seu trabalho como agricultor. Diga-se, um fruto qualquer. Um fruto comum. Um fruto que revela que, na verdade, o Senhor, o Eterno, não era uma pessoa de fato especial para ele. Por isso foi comum. Por isso foi medíocre. Por isso foi mediano. Por isso revela que Caim, ele não tratava Deus como Deus deveria ser tratado. Ele não tratava Deus como Deus queria por ele ser tratado. Ele não tratava Deus como Deus merecia ser tratado. E quando ele vai por esse caminho de oferecer aquilo que é comum, e sabe o que é aquilo que é comum? É aquilo que não tem um esforço, que é o esforço ligado a uma dedicação de quem de fato ama, não tem doação. Estão comigo? Não tem entrega, porque entenda uma coisa que eu estou dizendo para vocês. Porque quando nós paramos para pensar as coisas que nós estamos parando para pensar, tem muita resistência primeiro na gente, porque começa a escutar e a gente que não está nessa sintonia com Deus, a gente não quer alcançar esse nível de espiritualidade, que é o nível de espiritualidade que faz com que Abel seja acolhido e Caim rejeitado. Só que a gente não pode deixar de prestar atenção que na prática Deus acolhe e Deus rejeita. O Deus de amor que você está pensando aí, o Deus que não faz acepção de pessoas. Agora, por favor, não pega texto e coloca aqui porque está fora de contexto. Aqui o negócio é o seguinte: tem ofertas que Deus acolhe, que tem a ver com a pessoa, e tem ofertas que Deus rejeita, que tem a ver com a pessoa. É sobre como nós tratamos Deus. Então aqui, gente, é para a gente começar o ano pensando o seguinte: o que é que eu vou fazer desse meu ano no que diz respeito ao amor que eu digo eu tenho por Deus? Porque Jesus, quando respondeu claramente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. É acima de tudo. Para a gente alcançar isso, a gente precisa de ajuda e ajuda da palavra. A gente precisa de ajuda e ajuda de modelos. Eu tenho tomado alguns modelos para falar sobre alguns temas, e eu quero começar esse ano falando sobre esta oferta, que me revela, e que, portanto, deve ser para mim e para você, um caminho que demonstre o meu amor por Deus. O que Abel fez em contrapartida? Ele tomou o melhor das suas crias, e tendo separado, entende que tem intencionalidade? Deixa eu ver, de tudo o que eu tenho comigo, o que é o melhor do que eu tenho comigo? Eu não vou entregar para Deus qualquer coisa. Eu quero entregar o melhor do melhor. Diga assim comigo: o melhor do melhor. É assim que você deve tratar Deus. É assim que eu devo tratar Deus. É assim que nós devemos tratar Deus. Fala uma coisa para mim, você, francamente, do que é que você não abre mão?
Pastor, eu não abro mão uma vez por mês de eu ir para um restaurante top e comer aquela comida, custe o que custar. Por exemplo, pastor, eu não abro mão todo ano de ir para o Nordeste fazer um passeio com a minha família. Eu não abro mão. Eu não abro mão de muitas coisas. Do que é que você não abre mão? Você se organiza. Você intencionalmente não mede esforços. E por que gente, que para mim e para você, no que diz respeito a Deus, por que nós tratamos a nós mesmos tão bem e nós não tratamos a Deus da maneira como Deus merece? Então, isso é uma coisa só para eu, para você, para todos nós, a começar de mim. Para nós pararmos e pensarmos e dizermos o seguinte: será que em 2023 eu vou me organizar para tratar Deus como Deus, a tratar Deus como Ele merece, a dar o melhor do meu tempo, a dar o melhor dos meus potenciais, a dar o melhor dos meus recursos, todos eles? Eu estou falando de tudo. Nós cantamos muitas coisas aqui, de homens e mulheres que foram inspirados por Deus para nos ajudar a declarar a nossa fé, nos unirmos com Abel, que do melhor das suas crias, ele escolheu, ele trabalhou e ele ofereceu a melhor porção do melhor do seu rebanho, o melhor do melhor. Essa é uma decisão para nós tomarmos aqui. Então é isso. E aí, em cima disso, para a gente, de fato, ter uma palavra de oração. Todos nós aqui temos essa consciência de Deus. Todos nós aqui só estamos aqui porque intencionalmente, como eu já disse antes, nós decidimos sair das nossas casas no primeiro dia do ano. Você recebeu família, nós lá em casa também. Lucimara cozinhou comida boa, gente. Simples, mas boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: limpamos a casa, recebemos pessoas, limpamos a casa após receber pessoas. Enfim, o que eu quero dizer é me unindo a você. Todos nós, intencionalmente, chegamos aqui. Porque nós viemos para o culto que nós queremos, como comunidade, oferecer a Deus. Então, nós estamos oferecendo um sacrifício de louvor a Deus, como diz aos Hebreus o texto. Mas entenda uma coisa: nem eu, nem você sabe discernir isso que eu vou dizer aqui. E por favor, não se sinta ofendido. Isso aqui é apenas uma aplicação do texto. Mas aqui dentro, eu do seu lado, nós todos aqui tem Caim e aqui tem Abel. Eu não sei quem é Caim, eu não sei quem é Abel. Eu tenho que me ocupar de mim mesmo. E eu tenho como mensageiro de Deus de entregar essa palavra. Mas Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe quem é Caim e quem é Abel. E por favor, não tome isso como condenação, porque como eu sempre digo, quando a palavra é pregada, o que acontece é uma coisa muito melhor, chamada libertação. E eu preciso, e você precisa, e nós precisamos. Hoje à noite, sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui aquela coisa de Deus dizendo assim: porque eu amo, e porque eu me importo, e porque eu sei que você pode muito, porque foi para isso que eu te fiz, para o louvor da minha glória. Foi por isso que eu te fiz, para que você experimente o meu amor, e para que você me ame de todo o seu coração, para que você entenda que você é meu, e que eu quero ser seu.
E porque eu quero que vocês entendam que foi para isso que Jesus veio, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e para que vocês, porque me amam e porque são meus, possam me servir com tudo que vocês são, amar, pertencer e servir. É por isso que hoje Deus fala conosco por seu Espírito e usa esta palavra para dizer: ei, você, tome uma decisão e comece bem o ano. Comece bem o ano tomando uma decisão de intencionalmente oferecer-me o melhor, do seu melhor em tudo. Diga para quem está ao seu lado: o melhor do seu melhor, o melhor do seu melhor. Você que está em casa, o melhor do seu melhor. Esta é a nossa decisão hoje aqui. Esta é a nossa decisão. E nós vamos encerrar orando, porque já convém. Os meninos da música, as meninas da música vão oferecer um louvor a Deus. Enquanto eles cantam, nós vamos ter um momentozinho de oração. O culto não acabou, mas já está para acabar em 5 minutinhos. 3 minutos e meio de música, 1 minuto e meio para a gente orar. Mas são 5 minutinhos, preste atenção por favor. Que são a resposta de fé. É o tempo que nós temos para dar uma resposta de fé para Deus. Uma resposta para dizer assim: Senhor, Senhor, eu quero seguir o caminho de Abel. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, fiquem comigo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, é uma questão de fé. Diga para quem está ao seu lado: é por fé. É por fé, Dega. É por fé. É por fé, irmã Cleusa querida. É por fé, irmã Cleusa. Diz assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, ele mostrou, Juninho, Abel mostrou, Juninho, ele mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. O que ele colheu foi ruim, ele morreu por causa disso. Ele morreu por causa disso. Mas embora esteja morto, ele ainda fala por seu exemplo. Esse é o nosso melhor legado. É isso que Deus usa, é isso que Deus acolhe. Essa decisão de morrermos para nós mesmos, para que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus. Enquanto nós cantamos, eu quero realmente convidar você para dar uma resposta de fé. Para você vir aqui, para você se ajoelhar, eu quero colocar a minha mão sobre a sua cabeça. Não sou especial, mas hoje à noite eu quero funcionar no melhor sentido da palavra profeta. Porque o que eu vou profetizar é aquilo que você diante de Deus está decidindo fazer. Você quer que a palavra que te move em direção a Deus, que é a maior de todas as profecias, se torne vida de verdade na sua história, em favor da causa do reino de Deus. E assim então que nós vamos agora fazer neste lugar, em nome de Jesus. E ao final da canção eu vou fazer a oração e nós vamos nos despedir no Senhor. Toma-me em direção aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar coração, onde tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui em direção
momentos e nos dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu No altar do Senhor, na presença do Senhor, nós oferecemos as nossas vidas, Senhor. E o Senhor, que nos conhece por completo, sabe quantos momentos na nossa vida até aqui, na nossa caminhada, que foi mais religiosa do que de fato uma expressão de amor ao Senhor. Quantas vezes as nossas ofertas foram como as de Caim? Quantas vezes, Senhor, na verdade, não alcançamos o teu coração, por conta daquilo que carregamos conosco nas nossas motivações, nas nossas intenções. Mas nós te agradecemos, porque apesar de nós, o Senhor nos preservou, o Senhor nos conduziu, para que nós pudéssemos, em momentos como este, repensar a nossa fé, e com isso repensar a nossa vida, e sairmos daqui com uma firme decisão, de que com a ajuda do Senhor, em 2023, nós queremos seguir todo dia, oferecendo ao Senhor o melhor, do nosso melhor. Isso tem tanta coisa envolvida na nossa história, mas nós cremos que o teu Espírito vai nos ajudar, que o teu Espírito vai nos orientar, que o teu Espírito vai nos guiar, que o teu Espírito vai ser como que uma goteira na nossa consciência, para nos corrigir sempre que preciso, para dizer assim: não, Júnior, isso tem cara de Caim, assim não, para que nós possamos revisitar as nossas motivações, ó Deus, revisitar as nossas iniciativas, para, ó Deus, darmos ao Senhor o tratamento que o Senhor merece, o tratamento que o Senhor merece, Deus das nossas vidas que Tu és. Abençoe cada decisão que está sendo tomada neste lugar, abençoe cada decisão que está sendo tomada nas casas,
nas vidas que nos escutam aqui, agora ou quando ouvirem esta mensagem e unirem-se ao que nós juntos estamos fazendo aqui. Abençoa o teu povo, quebra cadeias agora, despedaça amarras espirituais agora, Senhor, e abençoa essa gente, abençoa o ano de 2023, na vida de cada família que está aqui representada. Agora eu quero clamar pelas mais diversas situações que estas famílias estão vivendo, coisas com as quais estão lidando, questões no casamento, questões na vida dos filhos, dos netos, questões na parentela, questões na vida profissional, na vida financeira, questões na saúde, questões no ministério, na vida espiritual, questões as mais diversas da vida. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, tocando, provendo, dirigindo todas as coisas. Abençoa o nosso irmão Denão, que está lá na Unicamp. Prepara os exames desta semana, os procedimentos que possam trazer restauração para a sua saúde. E todos os demais que estão enfermos, o irmão do João Almeida, abençoa, toca, opera um milagre na vida dele. E em todos os demais cenários que estão sendo mencionados agora, nós temos gente nossa querida, família nossa doente, enfermo. Abençoa com cura e glorifica o teu nome. E abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, cuida das autoridades, conduza todas as coisas e glorifica o teu nome em 2023, no povo desta nação, na vida do povo desta nação, salvando, libertando e em tudo glorificando o teu santo nome. Nós assim clamamos pela igreja do Senhor no Brasil, pela igreja do Senhor em Morungaba, cada igreja do Senhor aqui, cada parcela da comunidade, cada um com o seu jeitinho, com o seu caminho, mas proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoe, traz despertamento e glorifica o teu santo nome. Nós oramos agradecidos e tudo entregamos nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz amém, amém e amém. Feliz 2023, uma boa semana, aplauda o nome de Jesus.